Olá pessoal, tudo bem? Meu segundo vídeo dessa série, vou falar para vocês um pouquinho sobre um tema muito importante, pelo menos eu julgo ser muito importante. E a pergunta é, por que treinadores brasileiros têm dificuldades de atuar em outros países e às vezes não conseguem obter sucesso? Por quê? Competência? Falta de competência, excesso de competência, cultura, paciência, imediatismo. Qual seria a razão? Todas elas. De imediato, para nós não perdermos tempo, todas elas estão presentes nessa relação. Às vezes, quando um treinador brasileiro não consegue ter sucesso em outro país, isso pode ter inúmeras razões. O que se atribui sempre é uma delas, a falta de competência. Será que é falta de competência? Eu vi tantos grandes treinadores saírem do nosso país e às vezes não conseguirem realizar determinados trabalhos, e eu vi tantos anônimos que nem eram talvez conceituados no nosso país saírem e fazerem grandes trabalhos. É importante refletir sobre isso, é muito importante refletir sobre isso, porque muitas vezes um treinador com grande competência, com um grande trabalho realizado dentro do Brasil, talvez ele tenha um limite de tempo um pouco menor. É como se ele tivesse um plano B. E ao ter um plano B, qualquer coisa que der errado, ele volta para trás e ele tem o mercado de trabalho dele. Então, às vezes, ele não resiste, não suporta esperar, né, para que as coisas aconteçam. É o imediatismo, né? Que está presente em todos nós. A gente quer resultados rápidos, mas não é assim que eles acontecem. Os resultados fazem parte de um processo, né? Um processo às vezes doloroso, um processo que às vezes leva muito mais tempo do que nós estimávamos, ou do que nós tínhamos expectativas. Então os prazeres da vida não são imediatos, né? Os prazeres da vida são a longo prazo. Vamos dar um exemplo aqui de um corredor de maratona, né? Obviamente ele quer chegar ao pódio ao final dos seus 42 mil metros, mas um corredor de maratona ele se encanta pela caminhada, né? Pelo processo, pelo trajeto que ele percorre. Não é só estar lá. Ou então um alpinista que quer chegar no topo de uma montanha, ele poderia pegar um helicóptero e chegar no topo da montanha. É isso que muita gente às vezes faz, quer pegar um helicóptero e ir ao topo da montanha. Mas não é esse o prazer de um alpinista. O prazer de um alpinista é a escalada, é curtir cada passo, cada avanço. Por isso que tem muitos que vão várias vezes ao mesmo topo, porque é o prazer pela caminhada. E às vezes nós, treinadores brasileiros, temos uma dificuldade muito grande em relação ao idioma, à cultura, a outras questões. E às vezes, pessoal, nós estamos muito além do ambiente que nós assumimos. Muito além, que eu digo, vivendo num país onde a cultura é treinar muito, treinar excessivamente, muitas vezes, há um balanço, existe a possibilidade de fazer uma adaptação disso, mas nós estamos acostumados a um ritmo totalmente diferente, a sermos cobrados e a cobrarmos dos nossos atletas uma disciplina, um profissionalismo, que às vezes em outros lugares não funciona dessa forma, porque o ambiente pode não ser tão profissional, pode não ser
tão disciplinado assim, e isso te incomoda, isso te atrapalha. Por exemplo, no meu caso, atrapalha muito, porque eu costumo dizer que eu gosto muito mais do treino do que do jogo, porque para mim é o prazer de ver as coisas acontecendo. Mas como é que às vezes as coisas vão acontecer se você treina 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana? Se o teu atleta às vezes chega às 7h30 e o treino é às 7, ou ele não chega, e aí você dá uma informação hoje, amanhã ele não vem, aí você passa a informação para o outro e assim vai. Então é muito difícil. Então eu queria tentar, humildemente aqui, desmistificar um pouquinho a questão do sucesso ou do insucesso dos treinadores brasileiros fora do seu país. Isso não está restrito ao futsal apenas, está amplo também ao futebol, porque os treinadores de futebol também passam por isso, de dizer que às vezes não é a sua competência. E dizer, inclusive, que às vezes o seu excesso de competência, saber muito num ambiente onde se sabe muito pouco, também atrapalha. Porque se você sabe muito e você estiver num ambiente onde as pessoas sabem pouco sobre aquilo, também vai ser um obstáculo, também vai ser uma dificuldade. E às vezes, quando você nem sabe tanto, e você sai para fora, você acaba aprendendo juntamente com aqueles e você vai evoluindo juntamente com aqueles. E às vezes a tua carreira acaba decolando fora. Você acaba tendo sucesso. Então é relativo dizer que é competência ou incompetência. Nesses 4 meses de trabalho aqui, eu tenho vivido muitas vezes a dificuldade de ter que refazer aquilo que eu entendo do jogo ou pensar numa estrutura de treino para desfragmentar essa estrutura e vir no seu início, na base mais simples, para então chegar àquilo que eu já estava habituado a fazer. Porque antes eu podia chegar e dizer, é assim e vamos fazer dessa forma. E os atletas executarem aquilo e conseguirem dar conta disso. Mas talvez aquilo seja muito além do que ainda se tem a capacidade de executar. Então é importante refletir sobre isso. Grande abraço a todos.